Autárquicas 2013. Conheça os candidatos, os desafios, as polémicas. A análise do futuro da região pelos novos protagonistas. As primeiras entrevistas. Tudo em destaque num novo programa especial Autárquicas na Alto Minho TV. Hoje no programa especial Autárquicas 2013 da Rádio Valdeminho Alto Minho TV, o último para o ato eleitoral de 29 de setembro, é nosso convidado, o candidato pelo Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira, Manuel Esteves Marques, 64 anos, médico de profissão. Ao nível político também já tem uma carreira como presidente da Conselhia do PST e também vereador, um mandato na década de 80. Hoje vamos então conhecer quais são as ideias e os desafios deste candidato para aquela que é considerada a Vila das Artes. Muito obrigada pela sua presença e também pela sua disponibilidade para estar aqui connosco. Começo por lhe perguntar o facto de o processo que envolveu a escolha do seu nome para ser candidato pelo PSD a Cerveira. Falou-se inicialmente no engenheiro Burlido. O que é que esteve por detrás desta alteração e se considera uma segunda escolha dentro do seu partido? Boa tarde, eu queria cumprimentar a todos, cumprimentar os ouvintes que estão connosco neste momento. Quando a pergunta é feita nesses termos, eu tenho a sensação de que parece que por trás disto estaria algum litígio interno, alguma divergência. Não, eu recebi o terreno livre, em branco, provavelmente porque as guerras que se iniciaram anteriores foram demasiadas. E essas guerras são do Partido Socialista. Evidentemente que, quando se analisa essas guerras, vê-se que por trás, não sei o que é que estará, mas o que é certo é que os homens que já lá estavam, com 20 e 25 anos, voltam outra vez a estar. Isto é, voltamos a ver na Assembleia um dos elementos que esteve agora com a responsabilidade da Câmara, concretamente o antigo Presidente da Câmara. Vemos também, no outro partido que se organizou, ou no grupo que se organizou, vemos também o número 2 que estava com o Presidente da Câmara. Estas divergências, de facto, resultaram muito mal e ficou toda a gente muito mal na fotografia. E eu penso que quando estamos com 20, 25 anos, e quando se dizia que o Salazar também estava há 45, eu custa-me muito ver isto sempre a mesma, sempre mais do mesmo. Eu penso que as apostas das democracias são para a gente renovar, ter outras ideias, sonhar, sabe? Que eu tenho a sensação de que hoje sonha-se pouco e estamos numa sociedade que tem que ter imaginação, tem que ter criatividade. Portanto, a pergunta, quando me é formulada da candidatura do engenheiro Burlido, eu recebo isto já sem o engenheiro Burlido, sem também o número 2 do partido, que também se coligou a esta força que eu considero uma linha branca, porque tem elementos de segunda linha do PS e do PSD, e por isso é que eu lhe chamo linha branca. Mas o que é certo é que o engenheiro Burlido já estava fora, eu apareço já nas minhas lides e creia, eu estava bem no meu sofá, sossegado, calmo, a minha vida já é bastante intensiva. Agora, só que de facto a cadeira começava a ficar-me quente e daí a razão porque é que eu optei por assumir responsabilidades. Sentia, portanto, que tinha também algo para dar ao Concelho de Vila Nova de Cerveira, que tinha esse compromisso? Ou esse dever? Sentia, entendia, e Cerveira, eu digo-lhes com emoção, porque lhe diz muito. Há 40 anos que estou em Cerveira e acho que Cerveira também merecia deixar de ter estas guerras, ter estas quesilhas internas que em nada a valorizam. E foi isso que me levou a um certo altruísmo e a um certo filantropismo, porque nós não podemos ficar vazios muitas vezes na nossa comunidade. O sofá sabe bem, mas o que é certo é que eu dizia muitas vezes a muitos amigos, eu dizia-lhes, bom, eu continuo a ser o eterno crónico, e eu não me queria levantar da cadeira, mas de facto a cadeira começa a ficar quente e a gente emociona-se, e eu devo muito a Cerveira, isso não tenho aí dúvidas. Exatamente. Falou-se quando foi a justificação de algum do engenheiro Burlido, falou então em alguma confusão internamente no partido. Pergunto-lhe como é que tem avaliado ao longo dos anos o papel do PSD em Vila Nova de Cerveira?
Sabe, eu nesse aspecto nem me considero um elemento de segunda linha. Eu considero que com a minha experiência, como sabe, eu já estive como vereador nos anos 80, quando Cerveira teve aquele boom. Larguei a política, porque pessoalmente eu também não considero que a política naquela altura tinha que me valorizar na carreira técnica, e foi isso que fiz. Eu estive como responsável da saúde durante 20 anos com o distrito, concretamente Monção também, onde eu estive como diretor. Portanto, eu pessoalmente não considero-me um vintage. Eu tenho obrigação de, com a experiência adquirida, de ir mais longe. É essa a obrigação que me cabe. Em relação à pergunta que me fazia... Do facto do PSD estar... como é que avalia o papel do PSD em Vila Nova de Cerveira? Se tem estado apagado? O PSD tem estado francamente apagado. Repare, eu em 80 saí, fazia as minhas reuniões com a Comissão Política. Regressam a seguir elementos para a Comissão Política que discutiram muito a nossa saída. O que é certo é que eles discutiam, mas não faziam. Não se faziam reuniões, o PSD estava um bocado solto, livre, cada um para o seu lado. Julgo eu também que por trás de um certo conjunto de interesses. De facto, o PSD estava todo desmembrado. E é nestas circunstâncias, sabe, este terreno é que eu gosto, estas afirmações é que eu gosto, é que é a altura em que isto estava de facto a bater no chão. Isto estava completamente no chão. E foi essa perspectiva que eu sempre tive. Foi de dar vida a uma ideologia política que existe em Cerveira, que eu não tenho dúvidas que a maioria das pessoas de Cerveira é PSD. Tenho muito respeito por toda a gente, mas sempre senti isso. E sempre senti, agora repare, eu começo a minha campanha em 20 de junho. Eu em 20 de junho... E considera que é o tempo suficiente para alcançar a liderança do Executivo? A liderança do Executivo não, mas posso lhe dizer que as sondagens que agora tenho são, de facto, muito animadoras, porque quando eu em 20 de junho me diziam vocês o que é que vêm fazer, vocês não vão fazer nada, toda a gente me conhece, toda a gente sabe a minha afirmação social-democrata. Eu costumo dizer que a minha campanha eleitoral começou há 40 anos em Vila Nova de Cerveira, não começa agora, todas as pessoas sabem como é que eu sou, sabem como é que eu tomei conta da direção do Centro de Saúde e, portanto, eu só tenho pena que o PSD tivesse assim desmembrado, talvez por trás com um certo jogo de interesse. Mas não neste sei. curto espaço de tempo considera que o PSD já está mais unido, desde que chegou... curioso, os laranjinhas juntaram-se todos, posso lhe dizer. Foi agradável ver como bastou ter, de facto, uma liderança capaz. Como sabe, eu venho a 20 de junho pressionado a nível nacional, distrital e, fundamentalmente, concelhio, em que os amigos meus disseram, nós não temos candidato, mas o PSD não existe. Eu disse, não me digam uma coisa dessas, o PSD existe e é capaz. Bom, então o melhor é marcarmos uma reunião, e fomos para uma garagem fazer a primeira reunião com 4 pessoas. Não me diga, porque a seguir a segunda reunião já foi com 15. Nessa altura eu afirmei que sim, senhor. Eu avançaria e tomaria a liderança do processo, porque o que estava a ver não estava a gostar. Já tocou no ponto também que eu ia falar sobre qual era a sua visão relativamente ao que se passou no seio do Partido Socialista. Sei que não lhe diz, por assim dizer, respeito, não é? Mas de fora, visto que é da oposição, como é que avalia esta fissura e esta candidatura independente? É uma vantagem, uma desvantagem para o Conselho ter mais... Eu posso lhe dizer de que eu sou responsável neste momento da Universidade Sénior. Muitas vezes conversamos internamente do papel de mudar um pouco Cerveira. Tanto que se vir o meu slogan é mudança e inovação. E atrevi-me a fazê-lo. Aliás, eu a mim próprio fiz uma provocação, porque entendo que neste momento deve-se criar uma situação diferente. Na Universidade Sénior eu recordo-me de muitas das vezes conversarmos e dizer que de facto havia que haver uma renovação. E é aqui que começa a surgir um movimento que eu lamento muito. Provavelmente este movimento teria gente mais nova, capaz, que não conseguiu captar. E é quando surgem pessoas, como eu acabo de dizer, que já estão ligadas ao poder, a tomar conta de um movimento destes. Eu penso que isto é uma profanização de um conceito ideológico perfeitamente puro e correto que estava por trás disto. E foi esta profanização, que eu pessoalmente não concordo. Acho que deveríamos ter aquilo que eu fiz na minha campanha, ter gente entre os 25 e os 40 anos, com experiência, sem rabichos, sem ligações à política,
sem ligações à corrupção, sem ligações a nada. Não tenho interesse nenhum. Os que vão comigo é tudo gente nova, que não pode apontar ninguém que tenha terra-bicho nisto ou terra-bicho naquilo. E pessoalmente as pessoas que me conhecem já sabem que eu não sou muito de compadrios, de obras de fachada, ou não, que não seja o homem do terreno. Eu sou um homem do terreno e sempre na minha vida me pautei por isso, mesmo nas minhas empresas, mesmo no meu trabalho, mesmo na minha medicina. Era isso que eu também ia perguntar. Considera que toda a carreira que já disse de 4 décadas em Vila Nova de Cerveira vai contribuir para que a população, dado que o conhece, vote na sua candidatura? Eu penso que vim desestabilizar um pouco, repare. Este terceiro elemento, diziam-me elementos do Partido Socialista com responsabilidades, quando um dia conversavam comigo e viram o meu cartaz. A expressão que me disseram foi: acabou-se a paz podre. Isto é, de facto, os que eles estavam a ver também não estavam a gostar. E quando viram o meu cartaz dizem: sim senhor, pelo menos temos um candidato. E eu penso que agora fica uma dificuldade muito grande para as pessoas de Cerveira. Tem 3 opções. Eu penso que tem que optar por aquela que for mais correta. Eu não peço que votem em mim. Eu penso que reflitem no perfil de família, no perfil de trabalho, no perfil empresarial, no perfil daquilo que eu posso dar. Agora, é uma dificuldade para quem decide, com certeza. A aposta foi minha, mas agora quem decide são os outros. Eu, para mim, estou de consciência limpa e a dizer: o esforço que eu devia fazer é este, eu vou para a frente. Agora, as pessoas é que têm que decidir. Claro. Vamos daqui a pouco especificar um bocadinho de quais são as suas medidas, as suas ideias também para o Concelho de Vila Nova de Cerveira, mas perguntava-lhe qual é a avaliação também que faz destas quase 3 décadas de governação socialista em Vila Nova de Cerveira. Há desenvolvimento ou ainda ficou muito por fazer? Quando eu terminava o mandato com o anterior presidente, o Germano Cantinho, recordo-me perfeitamente de uma reunião da Assembleia em que nós devíamos 110 mil contos em 82 ou 85, já não sei bem precisar. Nós ficámos com a Câmara empenhada em 110 mil contos. Eu estava nessa Assembleia onde estavam os atuais responsáveis do Partido Socialista, todos eles, os atuais que agora vão para a linha branca e os que não estão, e o atual Presidente da Câmara. E eu recordo-me, nessa altura, quando me falaram nesses 110 mil contos, eu era vereador e defendi que foi o melhor negócio de Vila Nova de Cerveira, porque repare, a Cerveira, de facto, foi naquela altura que deu o pontapé de saída. E quando foi esses 10 mil contos, eu disse: mas não tem problema nenhum. Os 110 mil contos vocês vendem só a Quinta das Cerejas, paga-vos os 110 mil contos. Isso não, porque isto é um bem que está aqui. Bom, temos 2 opções na vida. E principalmente naquela altura que a banca estava a subsidiar todo este património. A banca, repare, estou-me a dizer, a banca estatal. A banca privada eu tenho muito receio dela, mas a estatal, sim senhor. E logo a seguir, nessa mesma altura, veio o Fundo de Equilíbrio Financeiro, o FEF, que deu taxas de juros baixíssimas. Viu-se aí o que é este tipo de negócio. Eu penso que temos que ter uma perspectiva muito abrangente do oriente que temos que ter, da direção que temos que avançar. Portanto, admite que o PST naquela altura deixou a Câmara endividada, mas com garantias de que era possível pagar esse montante? Com certeza. Bastava só vender parte do património daquilo que tinha feito. Eu já não digo património cultural e os outros que deixou. Foi nessa vigência do PSD que isso aconteceu. É o caso das Bienais. Agora, ficou à vontade com património mais do que suficiente para vender. Não foi necessário porque o Fundo de Equilíbrio Financeiro deu taxas de juros baixíssimas, 1 ou 2%, eu recordo-me naquela altura. Mas isto, naquela altura, na Assembleia, eu recordo-me que os elementos do Partido Socialista estavam um pouco ressentidos e diziam: mau negócio. E eu dizia: bom, o negócio é o que está, mas é um excelente negócio. Em termos de, portanto, desenvolvimento foi feito, mas lacunas, aponta algumas ao Concelho de Cerveira? De uma forma geral. Eu penso que Cerveira viveu um pouco desses projetos que tinha desde essa altura. O Aquamuseu, o Arquivo Municipal, a Ponte, o turismo que também não foi. Nós temos que olhar para Cerveira nas perspectivas que temos e sermos atrevidos. Às vezes até sonhar um pouco. Porque, repare, nós temos uma montanha, como sabe, foi desenvolvida pelas autoestradas, que hoje você paga a montanha sem querer, paga as portagens. E você nunca pensou que iria pagar as portagens. Nós temos zonas das autoestradas que podem ser altamente exploradas. Estamos entre o Porto e Vigo, também em condições
ótimas para poder desenvolver. Temos um rio que, para mim, ainda não foi suficientemente desenvolvido. E o turismo. Temos o turismo que de facto, eu penso que são vertentes que podem ser desenvolvidas. Cerveiras é um sítio lindíssimo. Está bem posicionado também. Como sabe, sou moçanense de nascença, mas vivo em Cerveira. Vivo em Gondarém, que adoro. Por isso é que eu lhe digo, eu penso que era de haver, e outro aspecto, que é o aspecto social. Eu atrevo-me a dizer isto que não ia dizer. Hoje, talvez, a Segurança Social tenha que pensar mais nos centros de noite do que nos de dia. E digo-lhe isto com toda a vontade. Deve desenvolver mais as famílias de acolhimento. É fundamental. Eu tenho, na minha vida de médico, situações agradáveis que tenho visto, em que eu tenho visto licenciados com algum dinheiro das mães que tomavam conta dessas famílias de acolhimento. Por que não entrar numa perspectiva diferente? Os centros de noite são fundamentais. Provavelmente hoje em dia a Segurança Social tem que largar aquela barreira existente entre os cuidados continuados pertencentes ao Estado e a hotelaria que no fundo é oferecida por eles. Tem que pensar nos centros de noite. Não é só os centros de dia que tem que ver. É certo que nós temos visto ao longo dos anos que tem melhorado todo este tipo de apoio. Mas os centros de noite começam a ser fundamentais. Começam a ser... O velhote muitas vezes tem problemas à noite e tem problemas de viver no local onde ele sempre teve a sepultura dele dos anos onde viveu. É na horta, é no amigo, é no vizinho. É aí que ele se sente. E é aí que nós também temos que integrá-lo. Há países onde você sabe que isso acontece com muita frequência. Digamos que já podemos começar pela área social e também pela área da saúde, que muito lhe diz também em termos de profissão. Já falou dessa sua ideia e até, quem sabe, uma medida, se conseguir governar a Câmara de Vila Nova de Cerveira. Que outras tem para estas duas áreas? O que é que está mal em Vila Nova de Cerveira na área social e saúde e o que é que promete ou se compromete? Na saúde, veja, na saúde eu não posso continuar a tolerar que o Sistema Nacional de Saúde, que é o motor de tudo isto, esteja a dar consultas na área de clínica geral com 2 e 3 semanas e às vezes um mês e meio para o doente ir à consulta. Mas esse será um problema transversal a nível nacional? Não é só transversal a nível nacional. Nós temos... Eu pensando um pouquinho, deem-me o dinheiro do Serviço Nacional de Saúde para Cerveira, e você sabe o custo-benefício disto não é igual em Cerveira, como não é em Viana, como não é em Caminha, como não é em Monção, varia. Deem-me o dinheiro do Serviço Nacional de Saúde que eu presto melhores serviços. Agora, entendo que o Serviço Nacional de Saúde deve ser o motor disto tudo. Agora, deve é criar estruturas em si que sejam altamente benéficas para o cidadão. Porque, repare, eu atrevo-me, e porque estou na saúde, eu quando saí há 6 anos, como sabe, eu tenho um processo evolutivo canceroso, do qual eu nem ligo nenhum, porque trabalho, e é isso que eu quero deixar esta mensagem às pessoas. Que trabalhem, que lutem, porque doenças temos nós todos. Agora, o que temos é que lutar e temos que trabalhar. Mas, há 6 anos ou 7, uma consulta simples, de 2 dias de baixa, custava 60 euros. Repare, estávamos em 2006. Isto é suportável por um sistema destes? Tem que haver uma solução diferente, e eu propunha aquilo que se faz nas cirurgias. Pronto, o doente não tem no fim de 2 dias consulta. Não consegue consulta na clínica geral. Dão-lhe uma senha, ele vai ao outro lado. Depois o Sistema Nacional de Saúde, que vai ver como é que isto se resolve. E a Câmara pode ter aqui um papel importante para implementar. Porque é que não pode? Até atrever-se a dizer assim, olha, tem aqui uma senha que a Câmara se responsabiliza, mas vamos tentar resolver o seu assunto em 2 ou 3 dias. Arranjar aqui um esquema, porque na cirurgia está-se a fazer isso, não consegue ter resposta durante X tempo. Eu não tolero, e estou à vontade, porque eu fui diretor do centro, e muitas vezes, ai de mim que um doente não tivesse a consulta no dia. E as pessoas de Cerveira sabem disso, sabem que eu, muitas das vezes, estava atento e ia e fazia. E não me repugnava. Fazia a delegação de saúde, fazia de clínica, fazia o trabalho que fosse preciso. Era preciso que eu tivesse tempo de estar lá, como sabe, eu saí muitas vezes porque tive a minha formação exterior e, portanto, não me permitiu. Mas, hoje, o médico tem que responder no mínimo do tempo. Mas eu digo o médico de Cerveira como digo de outro sítio qualquer. Agora, se as autarquias não provocarem isto a nível do Ministério da Saúde, eu estou-lhe a falar à vontade, era assessor e consultor, e, portanto, há que ter o atrevimento de lhe dizer como é que vocês vão resolver. E vai ter esse atrevimento? Vou ter esse atrevimento, porque é que não hei de ter? Acho que é perfeitamente natural. Eu não posso dizer que um doente venha ter comigo e dizer-me assim, olha, há 1 mês que eu estou à espera da consulta, olha, há 1 mês e meio que estou à espera da consulta. Bom, é muito simples, fazer como nas cirurgias. No fim de 2 dias entreguem uma senha.
deem-na e o doente vai onde quer. E depois, não funcionou porquê? Este custo-benefício é bom que nós tenhamos, porque o custo-benefício hoje da saúde é muito caro e temos que fazer muitas contas. Porque eu não sei neste momento quanto está a constar uma consulta. Mas repare, você tem que fazer a gestão como faz em sua casa. Quanto gasta de luz, quanto gasta de água, quanto gasta em funcionários, quanto gasta, sei lá, em tudo isto, em conservação do edifício, e depois vai ver quantas consultas deu num ano. Veja os preços do Serviço Nacional de Saúde e compare-os com a privada. É muitíssimo mais caro. Eu não me atrevo a dizer o dobro, mas mais que o dobro. Quer dizer, os custos não se comparam. Enquanto você na privada tem um plafond que é aquele, na pública não há plafond, é conforme o ano que der. Portanto, eu penso que, em termos de resolver o problema fundamentalmente das consultas, é fundamental. O outro aspecto que lhe digo é, não se admite fazer tanto turismo sanitário quando, atrevo-me a dizer-lhe, existem teleeletrocardiogramas em todos os centros de saúde, que eu coloquei. Que é uma realidade que está aí. Existem teleeletrocardiogramas. Hoje, não sei se sabe, mas em Vila Nova de Gaia está-se a fazer eletrocardiogramas ao segundo para as Filipinas, com terapêuticas que saem daqui para as Filipinas, repare bem, já não é para aqui. Pronto, isso é um outro aspecto que tem a dermatologia, igual tem sondas aí que podem funcionar. Hoje, a telerradiografias, menos provavelmente, porque só temos 1 ou 2 centros que terão. Mas o eletrocardiograma nós temos, e hoje, rapidamente, você com telemedicina consegue resolver muita coisa. E não se esqueça de outra coisa. Estamos a enviesar um pouco todo este tipo de raciocínio. Eu lembro-me quando houve o problema do SUB, no qual o SUB de Monção, que eu, aliás, tive muito entre mãos e me debati, e em relação propriamente a Valença, é que, repare, no programa transfronteiriço da CEE está previsto um hospital com características distritais no Porrinho. Eu digo-lhe isto porque eu fiz parte do programa GAMIT, que foi o programa feito com o Sergas e com a IRS do Norte, e eu era um dos responsáveis. E, portanto, o Hospital do Porrinho precisava que nós hoje começamos a estar atentos a esta realidade. Só não foi para a frente, porque, como sabe, o entreposto que íamos fazer na zona aqui do Alto Minho parou, não houve verbas e, portanto, parou. E eu penso que a saúde tem que ser vista. E outro aspecto, é que no programa transfronteiriço, a diretiva da CEE vai passar, eu posso lhe dizer qual é, a diretiva da CEE em que qualquer cidadão de um país da CEE tem os mesmos direitos em qualquer país. Quer dizer que Portugal tem que oferecer os mesmos direitos a um cidadão estrangeiro, mas nós também temos direito lá fora de ter os mesmos direitos. E Portugal tem que estar preparado para 2 coisas. Uma delas é para pagar esses custos para além dos direitos que ele tem nesse país. Se tem boas condições ou não. Portanto, está a ver que é uma realidade que a saúde, mas eu aqui refiro-me e friso, há que responder no mínimo nas consultas, no mínimo de 1 ou 2 dias. Não se pode estar o doente à espera 1 mês. Fica então essa ideia. Relativamente à área social, que também está subjacente, já falou da questão dos centros de noite. Centros de noite que são fundamentais. Vai implementar mais essa... Que pelo menos com a Segurança Social e com as IPSS, com os apoios das famílias, de acolhimento. Há que criar aqui condições também para os centros de noite. Porque muitas vezes o velhote fica sozinho durante a noite. E eu pergunto, não estará aí um emprego? Não estará aí é só o telefone que vai resolver e pronto, que toda a gente diz que vai dar os telefones. Naturalmente que não é isso que implica custos. O custo do telefone, sabe, eu nunca gostei de falar em dinheiros. Se não há dinheiro, a gente tem que se virar. Temos que ter imaginação, temos apoios estruturais que são capazes de estou-me a lembrar dos quadros comunitários de apoio, que se tivermos um bocadinho de imaginação, nós conseguimos. Agora, o que há necessidade é de fazer fundamentalmente os centros de noite. E numa altura de crise, cada vez mais a pessoa, digamos que esta questão social torna-se uma prioridade para os concelhos, para as autarquias. Torna-se uma prioridade porque, repare, você tem exemplos em todo lado. Ainda agora estava e Vila Nova de Cerveira, apesar de ser um concelho não do interior, digamos assim, tem problemas de pobreza e de... Então não tem como todas as outras, embora tenhamos ali uma zona industrial que em termos de desemprego a situação até nem está muito mal, mas tem um problema, e muitas vezes encapotada, que temos que arranjar aqui maneira subreptícia de permitir a essas pessoas que precisam de lhes dar esse apoio. Pobreza envergonhada. Muitas vezes, mas muita mesmo. E depois outro aspecto é que eu não percebo porque é que os lares não estão integrados na sociedade. Eu não quero aqui pôr problema em termos
de comercialmente criar algum problema. Não, não é isso. Mas porquê é que eu não posso ir ao lar tomar um café com um velhote? Porquê é que estes centros de infantários que estão tão perto dos idosos não convivem com as crianças? Pode-se criar uma afinidade perfeitamente normal. E eu incentivo isso. Eu acho que nós devíamos pôr a sociedade nos lares e os lares na sociedade. Deixar penetrar isto. Só é bom. Criar mais relações de proximidade. Criar mais relações de proximidade, dar provavelmente incentivos ao velhote e apoio à criança para criar condições até nos próprios lares deles cultivarem a sua horta, de estarem integrados dentro da sua vivência. Saber qual era a vivência anterior e dar-lhes o mesmo tipo de vivência, porque senão é aquilo que acontece muitas vezes, este traumatismo em que eles no fim de 2, 3 dias de entrarem no lar morrem. Porque há aqui uma ruptura. Eu já tenho dificuldade. Eu já tenho dificuldade em ter juventude, em mudar os meus hábitos, porque faz-me lembrar o meu sogro que gostava sempre da mesinha de cabeceira dele e da luz dele e das coisas dele. E eu hoje já tenho um bocado, tenho que ter muita juventude para saber mudar. Eu penso que uma pessoa com 80 anos não tem esta juventude. É um traumatismo grave que sofre quando nós o tiramos da sociedade. E, portanto, aqui é preciso ter aqui um esbatimento e o saber tratar disto. Caso contrário... Em termos de educação, em termos, portanto, de equipamentos, Vila Nova de Cerveira já parece-me que está mais ou menos dotado, ou na sua perspectiva ainda é preciso fazer mais, e também que ligação na educação, o que é preciso mais fazer? Olha, uma do que vou criar, para esbater precisamente esta forma de as pessoas não encararem, por exemplo, este aspecto da pobreza, de irem, eu vou criar um banco de livros. Quem quiser, sabe onde é que tem o património do banco de livros, chega lá e pede e vê. Este banco de livros talvez seja, e naturalmente dar os livros a quem tiver necessidade, mas isso, penso eu que todos os candidatos estão a dizer isso, eu não digo isso nesses termos, digo, se é preciso, temos que ver as condições das pessoas e dar a quem precisa. Isso aí, sem dúvida, desde que eles provem, a Câmara tem que ter maneira de poder ajudar essas pessoas. Agora, eu digo isto mais como banco de livros. Quem nos tiver que nos entregue, nós temos o património, a pessoa vê se lhe interessa e leva. Talvez isto esbata um pouco o tipo esmola, o ir porque tem que ir buscar um livro. Não, eu vou mais para esta perspectiva. Em termos de instalações, eu penso que agora tornou-se uma outra realidade. É que os centros escolares temo que deixem de ter uma identidade do próprio local onde a pessoa nasce. Isto é preocupante. Agora, há, por outro lado, edifícios que foram das escolas, que estão por utilizar, com cozinhas, com outros recursos, que nós temos que começar a valorizar. Eu não me repugno que um casamento seja feito numa sede dessas juntas ou dessas escolas que tenham condições. Porque não alugar para fazer o casamento, para fazer um batizado, para fazer um evento das pessoas de freguesia, das próprias pessoas. Não vejo nada de relutante, desde que a pessoa assuma, paga um X por esse evento, por esse aluguer, e vai fazê-lo, porque senão o património vai-se dilapidar e vai-se estragar. E as coisas têm que funcionar. Caso contrário, das escolas eu tenho aquela mesma impressão que tenho daquelas que ficaram livres, dar-lhes vida. E em termos escolares, não vejo que haja necessidade também de fazer mais grandes obras. Não vejo. Eu repugno muitas vezes porque vejo que nós não utilizamos o que temos e reivindicamos o que não precisamos. Isso. Em termos de património, portanto, já está a tocar nessa questão. Já disse desde o início desta entrevista que Vila Nova de Cerveira tem muita riqueza ao nível de património do mais variado. Perguntava-lhe, porque é uma questão que esteve e ainda está em cima da mesa, a questão da pousada e do castelo. Portanto, é um processo que ainda não se resolveu. Como é que tem olhado para esta questão? É como lhe digo, eu aliás tenho na minha campanha uma posição sobre isso. Que é? Eu não me repugno em propor à Assembleia Municipal, de facto, uma tomada de posição ao Ministério da Tutela e atribuir-lhes a culpa que lhes cabe, porque hoje está-nos a custar muito caro ter lá uma pousada. Mas veja mais, um sítio tão lindo, onde tem as casas, que é isso que o turismo de Cerveira tem que apostar. Não só no castelo onde temos a pousada, como também em cada aldeia. Tem que o fazer rural. No turismo rural. Por que não? É aí que as pessoas carregam as baterias, que as pessoas que têm metal sonante e que têm capacidade para nos ajudar, temos que falar realisticamente, e é que gostam de estar, de ver, sentir in loco
o dia-a-dia. Portanto, eu atrevo-me a dizer-lhe de que eu quero responsabilizar o Ministério da Tutela por aquilo neste momento está fechado. Está-nos a custar caríssimo por dia. Eu sei que já houve tomadas de posição por parte de alguns setores, mas eu garanto-lhe que vou continuar com isso. Mas vai avançar judicialmente? O que vou fazer a seguir, não sei. Só sei que vou começar. Agora, é escandaloso o que está a acontecer. Eu não sei até que ponto é que a empresa que tomou conta do turismo e que entregou ao Ministério das Finanças, não sei como é que foi feito este acordo. E nós é bom que façamos avaliação dos acordos que fazemos. Terminemos com esta falta de responsabilidade, de testemunho, a passar uns para os outros. Porque eu não sei o teor do acordo, mas que vou tomar conhecimento dele, vou. Considera que o papel do atual Executivo tem sido válido? Eu penso que o atual Executivo é capaz de nem conhecer os termos do acordo em que foi feito com o grupo financeiro, como sabe, eu não vou citá-lo aqui, com o grupo financeiro sobre as pousadas de Portugal. Mas foi um acordo que foi mal feito, há que responsabilizar as pessoas de uma vez por todas e apontar com o dedo. Porque eu não sei se nós conseguiremos recuperar aquilo com 100 mil contos neste momento. Eu não sei. Eu outro dia fui lá com uma série de amigos. Fiquei um pouco preocupado porque as cortinas já estavam a cair, cadeiras caríssimas, que você não tem em casa, nem eu tenho em casa, que estavam lá ao sol, a estalar, a estragar-se, mesas também lá, de qualquer maneira. Como é que vamos recuperar este património? Isto é bom que as pessoas se responsabilizem de uma vez por todas. E a solução para aquele espaço, na sua perspectiva, está a ser bem encaminhada? Eu não faço ideia como isto está neste momento. O que sei é que este grupo financeiro, se não tem responsabilidades, ou o Ministério da Tutela, tem que encontrar alguém é responsável, não sei se me entende. Sim. Ela estava a funcionar, sei que foi feito o acordo, eu não sei o que vou encontrar. Agora, o que for encontrar, pode ter a certeza, com os pés bem assentos vou analisá-lo. E se tiver que imputar responsabilidades, não tenha dúvidas que eu o faço com toda a abertura, com toda a lisura. Aliás, eu estou para isso. Como vê, eu comecei isso logo no convite que fiz às pessoas que estão comigo. Não ter nenhuma ligação ao poder, não ter nenhuma ligação a processo nenhum, nem interesse. Porque é com esta gente que a gente tem que trabalhar, gente que quer e que sabe e que pode. Portanto, não sei o que vai acontecer. De resto, já na questão do turismo rural, portanto, vai implementar medidas de apoio para que as pessoas, potenciais empresários e que tenham casas antigas, possam pô-las ao dispor. Pô-las ao dispor. E dar possibilidades de que haja emprego nesses locais, criar nesses locais condições para que as pessoas possam estar. Porque Vila Nova de Cerveira é um concelho bastante turístico. Mas que não está a ser aproveitado. Custa-me, nós temos que criar protocolos com as câmaras contíguas, porque senão não conseguimos, para criar circuitos turísticos capazes. E há empresas que estão interessadas nisto. Há que o fazerem. Já começam a surgir um ou outros de desporto e etc. Ainda bem. Mas temos que criar estes protocolos com circuitos turísticos agradáveis e de preparo, saber o tipo de gente que vamos ter. Esta gente que nos vai ajudar não quer o mínimo num circuito turístico, não quer o mínimo de dificuldade. Quer tudo bem feito e não tolera desvios. E, portanto, nós temos que encarar isto prestando um serviço, mas um serviço de primeira e, fundamentalmente, correto, honesto. Dizer, temos isto, temos aquilo. E eu estou convencido que o estrangeiro, tal como vai para o Algarve, vem para cá. Não tenho ilusões. Agora, penso que isto não fica só por Cerveira. Terá que envolver também outras câmaras. Eu penso que as autarquias todas têm que pensar em termos de turismo e de protocolos. Relativamente à cooperação com o outro lado do Rio Minho, como é que tem avaliado? Acha que não tem havido grandes relações com a vizinha Galiza? Não, olha, tocou num assunto que eu não estava à espera. Eu, na Universidade Sénior, como sabe, tenho uma tertúlia que funciona todas as sextas-feiras do mês. Tertúlia essa que homenageamos todos os poetas da Ribeira Minho, mas quer sejam galegos, quer sejam portugueses. Se for a Cerveira, na Porta 13, com a Porta 13 criou-se esse protocolo, em que estamos a homenagear esses escritores. Fizemos o levantamento já do que existe de livros em Melgaço, Monção, da parte lá de Espanha. Tivemos uma exposição este ano, feito pela própria Universidade Sénior, junto da Pousada. Correu tudo muito bem. E nós temos, inclusive, como eu digo, temos este relacionamento que vamos procurar continuar a fazer e temos tido muita gente. Temos a Unicénia, como sabem, é pessoas de idade, mas é agradável ver a poesia, os temas, que as pessoas muitas vezes vão lá para declamar
alguns para tocar, como sabe, isto também é feito com música, tudo da Universidade Sénior, e tem sido agradável, portanto, eu penso que... E os galegos gostam de vir também cá, gostam, ao lado de cá. Gostam. E cultivam muito. Eu aí vejo com muito boa medida o Castelinho. O Parque do Castelinho, que é extraordinário, tem muito boas condições. De facto, é um local aprazível e onde muitos espanhóis cultivam isso. E dão-nos outra mentalidade. Vão-nos acabar por dar uma mentalidade. Nós temos, às vezes, uma mentalidade um pouco pesada, mas eles têm uma mentalidade mais leve, que nos vai ajudar, com certeza. Em termos culturais, portanto, Vila Nova de Cerveira, Vila das Artes, já falou também que esteve naquele boom das bienais, esteve integrado quando foi vereador. Foi muito foi feito e está-se no caminho certo ou ainda é preciso evoluir mais a este nível, em termos da Bienal e não só? Cerveira é a terra das bienais. Bienais não é de 2 em 2 anos, até parece, mas tem a Bienal de Arte e a Bienal de Cerveira, Bienal Cultural de Vila Nova de Cerveira. As bienais eu penso que é uma situação para manter. Provavelmente temos é que fazer avaliação e saber até que ponto, até onde é que podemos ir. Ver os custos, fazer uma avaliação muito concreta desta iniciativa. Mantê-la, mas de facto dar-lhe e ver nos polos onde ela está a ser desenvolvida, em Vigo e nos outros locais, ver até que ponto, fazer uma avaliação de todo este processo. E só depois é que podemos, de facto... eu tenho a ideia de uma manutenção, sem dúvida que é necessário, é um ex-libris. Temos talvez é que ter mais imaginação noutra perspectiva, mas não faço ideia, aí só os artistas é que podem dar, porque eu aí paro, não consigo, mas a avaliação tem que ser feita. E de resto, em termos de outros eventos, parece-lhe que os que estão a decorrer, que já têm uma consolidação também, serão para manter? Penso que sim. Continuo-lhe a dizer, com uma certa avaliação. Eu vi... Acha que se gasta muito na cultura em Vila Nova de Cerveira? Não faço ideia. Eu digo isto como avaliação. Nem sempre a avaliação na cultura não é lucrativa. Não é lucrativa, mas todos sabemos disso, porque a arte tem que se exprimir, tem que se manifestar, que é fundamental. Mas eu, por exemplo, vi a dança. Foi extremamente agradável ver aquelas crianças todas a dançar. Portanto, há eventos que saem a fazer uma avaliação, mas que terão que se manter, e sem dúvida. Mas a arte, nós já sabemos que lucro nunca dá. Mas é de manter e aproveitar a altura da praia para desenvolver muitas das expressões que são fundamentais. Emprego, muito se fala, e não é por ser uma área que estamos a abordar já a meio desta entrevista que seja menos importante, mas disse que o Concello de Vila Nova de Cerveira, graças àquelas zonas industriais, tem uma taxa de desemprego baixa, ou pelo menos, mas como é que tem avaliado estas zonas industriais, o desenvolvimento delas? Estas zonas industriais, eu penso que o único problema neste momento é aquilo que estamos a pensar, é arranjar uma maneira de deslocar as pessoas para lá, no transporte, que muitas vezes não é fácil, mas que temos que arranjar aqui uma solução de permeio, porque, segundo me parece, o transporte que existia deixou de existir, portanto vamos ter que criar. Um transporte coletivo? Um transporte coletivo, portanto tem que haver uma participação da Câmara nisto. O trabalhador também não pode estar alheio a isto, mas há que melhorar. Relativamente àquilo que me põe do trabalho jovem, eu tenho a impressão que nós temos que aproveitar muito mais os quadros comunitários de apoio. São fundamentais. O apoio às pequenas e médias empresas, o espírito empresarial tem que funcionar. Eu penso que, aqui tenho uma certa visão thatcheriana das coisas, temos que ter orgulho naquilo que fazemos e ter uma perspectiva familiar, muitas vezes até na criação de trabalhos e de empregos e de arte. Eu vejo o artesanato como uma do desenvolvimento familiar, porque as pequenas e médias empresas têm fortes apoios. Os quadros comunitários dão algum dinheiro que temos que ter a imaginação para os fazer. Eu posso lhe dizer que estou a usufruir de apoio na minha empresa de vinhos, do quadro comunitário de apoio, e porque os trabalhadores, porque os técnicos me ajudaram e me aconselharam e me disseram como é que havia de fazer. É um recurso que tem que ser aproveitado e tem que ser desenvolvido. Temos aqui Agora, também entendo que as câmaras têm que ter técnicos, e não é preciso técnicos. Um técnico interessado, motivado, que pode estar em contacto com os diferentes ministérios e que dê informação quase ao segundo
a quem lhe perguntar. Agora, tem que haver Mas vai criar aqui alguma espécie de gabinete de apoio ao empreendedorismo? Vou criar um gabinete, pelo menos na Câmara, que esteja ao par dos quadros comunitários de apoio, que é fundamental. Porque nem considera que é aí que as autarquias vão buscar nos próximos mandatos, nos próximos anos? Não tem outra alternativa. Os orçamentos estão exíguos. Os orçamentos, tenho a impressão, que estão em cima da linha. Já estamos todos em cima da linha. Agora, isso não impede de que não tenhamos iniciativas. Temos é que aproveitar tudo o que tivermos e ser cautelosos no manuseamento disto. Os orçamentos, eu penso que estão todos a bater no chão e não temos muita mais margem para manobra. Agora, vamos a buscar nestes programas transfronteiriços, nestes quadros comunitários de apoio, neste apoio às pequenas e médias empresas, no PGN dos jovens. Eu estou a ver alguns programas que, no fundo, se houver iniciativa, vamos para a frente. E provocar os próprios empresários. Eu também tenho a sensação de que estão adormecidos. Tem que haver mais fóruns no sentido de os trazer. Não me pergunto como, que é uma das situações que eu vou às vezes fazem-se elefantes brancos. Estou a ver na zona industrial, a sede da zona industrial dos empresários, que gastou-se imenso dinheiro naquilo e que hoje temos que captar os empresários, fazendo lá fóruns, no sentido de lhes dar a conhecer o que é que existe, porque a partir daí eles têm iniciativas. Veja o empresário do norte da Galiza, o que tem feito cá em Portugal. Praticamente a maior parte das empresas que temos na zona industrial, muitas delas são de empresários do norte da Galiza. Em termos, já que também estamos a falar desta questão do emprego e das zonas industriais, já tocou também um bocadinho na questão dos empresários, do comércio. Como é que olha para o comércio local? Tem que haver também aí um maior dinamismo? Eu penso que sim. O comércio local é o que está afetado, não é? E é aquele que tem que haver maneira de sair, até não só criar até feiras de artesanato e feiras onde as pessoas possam vir e vender os seus produtos, arranjar maneira, porque numa população como Cerveira, como compreende, limitada a 2 ou 3 ruas, eu também me pergunto a mim mesmo como é que nós vamos incentivar isto, mas há necessidade de este pequeno comércio se manter. Eu já não digo, porque eu estou a tomar corpo com alguns com quem privo, e as dificuldades atuais é de manutenção, e mesmo para manutenção com uma certa dificuldade. Houve agora durante o verão uma certa melhoria, mas essa melhoria praticamente não estabiliza um ano de trabalho. E, portanto, olhe, se for a Cerveira neste momento, encontra uma situação bastante agradável. Os comerciantes resolveram pôr os chapéus de chuva todos ali, e isto dá um chamariz, é agradável, é carinhoso. Tem que partir deles, mas as autarquias também têm responsabilidade. Também tem responsabilidade de apoiar, mas é carinhoso, é agradável, a gente gosta de ver. Ao nível da feira, portanto, a feira de Vila Nova de Cerveira é já bastante conhecida, quer deste lado, quer do outro lado. Também aqui há alguma forma de a potencializar? Eu penso que os atuais, sabe que ainda a feira de Cerveira são fundamentalmente os espanhóis, e foi criada em 1980, não esqueça, porque ela até ali fazia-se de 15 em 15 dias, foi em 80 que começou. Eu penso que o recinto foi melhorado, tem boas condições. E, portanto, eu, desde que haja esta participação, hoje já começa a ser um ex-libris das pessoas do Porto, que gostam imenso de ir à Feira de Cerveira e comentam e vão lá fazer as compras. Muitos deles, eu tenho muitos amigos no Porto que compram roupa. Tenho um amigo que, uma das alturas íamos trabalhar neste programa Gamite, e recordo-me que ele disse: olha, estas calças comprei-as na Feira de Cerveira, olha, esta camisa também comprei. Pronto, eu tenho imensos amigos que também a grande verdade é que o espanhol vai muito lá e dá muita vida. O português nem tanto, mas naturalmente que muitos portugueses vão lá, não é? Mas a vida da feira nota-se que tem muitos espanhóis. De uma forma geral, Esteves Marques, como é que define o seu programa eleitoral? O meu programa é um programa realista, sabe? Eu, quando lhe disse que iria ter fundamentalmente as 3 vertentes, o rio, as vias de comunicação, o turismo, Cerveira tem que lançar mão disto e tem que o desenvolver. Ao nível da agricultura também há ideias, e da floresta? Na agricultura, na agricultura e nas florestas, repare que
a limpeza das matas é prioritária. Porque Vila Nova de Cerveira é um concelho que tem sido fustigado. Tem bastante. E, portanto, a agricultura, eu estou-lhe a dizer estes quadros comunitários de apoio, estendo-os à agricultura, aliás, onde eu também muitas vezes me apoio. Eu penso que é fundamental este tipo de apoio. É evidente que, como lhe digo, os técnicos da Câmara, um ou dois técnicos na Câmara responsáveis de saber destes quadros comunitários, porque eu não vejo nenhuma autarquia. A Inglaterra pagou 5% aos técnicos que estavam incumbidos de cada projeto, 5%. O projeto era apresentado, eles retiravam 5% e fê-lo depois de ver que esses quadros comunitários que ela tinha direito não eram usufruídos. E, portanto, eu não vejo nenhuma relutância em que os próprios técnicos aqui tenham a sua participação. Mas eu não sei se respondi à sua pergunta. Sim, em termos de medidas para a agricultura e para a floresta, se tinha alguma coisa em concreto, nomeadamente? Como lhe digo, este apoio dos quadros comunitários e ver até que ponto é que, dia a dia, eles vão vindo, porque todos os dias aparecem novidades. No apoio à agricultura, no como lhe digo, o apoio a tratores, a maquinaria, eles dão um apoio bastante grande. E o Rio Minho? O Rio Minho tem que ser desenvolvido em termos de praias, em termos de desporto, porque eu tenho a impressão que não está a ser suficientemente desenvolvido. Nós temos agora uns novos tipos de desportos náuticos que são fundamentais de desenvolver no Rio Minho. E as praias também têm que ser muito mais desenvolvidas, ter condições a nível local que permitam que as pessoas façam dali um local de lazer. Eu penso que o Rio Minho tem muitas condições. Esteves Marques, estamos a chegar ao final desta entrevista alargada na Rádio Val do Minho e Alto Minho TV. Já disse que se candidata para ganhar, mas se assim não acontecer, também quer dar o seu contributo. Quais são as suas expectativas? Olha, as minhas expectativas, recordo-me que quando em 20 de junho entrei, como lhe digo, eu não tinha... Aliás, eu estava no sofá, não estava preocupado, eu estava a cuidar das minhas empresas, estava a cuidar do meu trabalho, eu estou ligado a uma empresa do Grupo Espírito Santo e, portanto, eu não estava sequer muito preocupado com isto. É evidente que eu costumo dizer que a brincadeira tem hora. E a partir do momento, e as pessoas já me conhecem, que eu assumo as responsabilidades, eu assumo-as. A minha expectativa, no princípio, foi que, na altura estava, julgo eu que 60-40, em que eu nessa altura ia começar, havia a perspectiva dos dois partidos, a linha branca e o Partido Socialista. Estava 60-40. E hoje, pelo que eu recolho no próprio sábado, eu já estou admirado porque, pelo menos, já tenho uma votação que neste momento um vereador já tem quase 2. Eu não lhe quero dizer mais nada, só lhe quero dizer aquilo que neste momento as perspectivas de uma... Não é que eu esteja preocupado, como lhe digo, as pessoas é que têm que optar e têm que ver os candidatos e as capacidades que eles têm. Mas, como vê, isto é o progredir normal que ainda temos mais agora o forcing da campanha, porque agora é que temos o arranque final. Uma campanha porta a porta, próxima? Depende, tem sítios onde me pediram que iriam fazer comício, tem outros onde me pediram que iriam fazer porta a porta. Pode ter a certeza que eu vou sair da cadeira, vou trabalhar a sério e vou avançar com todos aqueles que querem ir comigo, a quem lhes agradeço muito o terem tomado parte comigo neste trabalho, nesta luta. Fica então também essa ideia. Esteves Marques, mais uma vez, obrigadíssima pela sua presença e também pelo esclarecimento aqui na Rádio Val do Minho. Chega assim ao fim o Especial Autárquicas 2013, o de hoje e também o deste ato eleitoral de 29 de setembro. A Rádio Val do Minho e Alto Minho TV esperam assim que estas entrevistas alargadas aos candidatos dos 5 concelhos de Val do Minho tenham contribuído para um melhor esclarecimento.